o pessoal das séries iniciais e o Fundamental 2, né, porque eu recebi um documento ontem à noite, aí depois eu vou expor. Mas, começando a reunião, eu quero colocar só para vocês como é que é o trabalho do professor durante as aulas à distância, tá? O trabalho do professor, ele aumentou muito mais. Por quê? Porque ele tem que, primeiramente, fazer todo um planejamento e jogar lá numa aba do Diário Online, né? Então, ele planeja todas as aulas com os objetivos, as competências, critérios de avaliação. Então, tudo o que consta na BNCC, ele tem que relatar no planejamento dele. Além disso, ele coloca no Diário Online também a parte dos conteúdos, no qual os alunos, né, aí vão ter a presença ou não. Claro que a presença dos alunos, nesse momento, pela entrega das atividades, tá? Então, assim, depois que ele faz todo esse planejamento, o professor prepara as atividades. Ele prepara as atividades e coloca na sala do Google Classroom, né? Que lá é a sala de aula dos nossos alunos. Mas tem alunos que não têm acesso à internet, então ele tem que preparar atividades impressas, ele manda para o e-mail da escola, e tem uma equipe que imprime, e a cada 15 dias, agora nas quartas-feiras, é a busca dessas atividades. Nós recebemos um decreto, foi suspenso as atividades que seriam ontem, então a próxima entrega das atividades e a busca das outras atividades, para quem pega impresso, é no dia 9, tá? Quarta-feira que vem não tem, será no dia 9. Então, vou receber 2 atividades, uma dessa, que era para ser entregue ontem, e uma que os professores vão encaminhar até o dia 2 de setembro para a escola. Então, assim, eu estou muito feliz com os meus professores, porque eu também tenho que mandar um relatório dos professores. Eu acho importante eu colocar aqui para vocês. Então, a cada 15 dias, eu tenho que olhar todo o planejamento do professor, a plataforma, para ver se ele está colocando as atividades, e eu tenho que mandar para a secretaria esse relatório. E eu fico feliz, porque eu estou mandando 100% das atividades concluídas. Então, isso é bom. Então, como os professores tiveram que se reinventar e dar conta desse trabalho todo, os alunos também. E principalmente alunos do ensino médio, a gente quer dar uma puxada, né? Claro que, de repente, os alunos e os pais que estão aqui estão fazendo as atividades. Mas, assim, vocês que estão aqui, que fazem tudo certinho, de repente, nos grupos, vocês podem nos ajudar também. Então, assim, o trabalho que a gente fez para a busca desses alunos não foi fácil. A gente se submete, a gente fica na linha de frente, indo nas casas, porque como é que procede? Quando o professor vê que os alunos não fazem as atividades, eles passam para as coordenadoras. As coordenadoras entram em contato com esses pais, com esses alunos, chamam na escola, às vezes atendem presencialmente, mas quando o aluno, mesmo assim, não responde, a gente foi nas casas, o pessoal da secretaria, o Caro da secretaria, o Leopoldo, que é do ensino, nos acompanhou, tá? E a gente levou essas atividades nas casas para ver se eles conseguiriam fazer. Alguns a gente teve a devolutiva, outros não. Então, assim, tudo isso que eu vou falar aqui, eu não tirei da minha cabeça, né, da diretora Margarete, nem dos professores, nem das coordenadoras. Isso tudo em leis. E eu mandei para vocês a lei que o nosso promotor encaminhou, o que acontece com os alunos que não fazem as atividades, tá? Então, assim, se tiver pais aqui, que eu vejo que tem bastante aluno, mas eu vejo pais também. Então, assim, às vezes o aluno está no ensino médio, vocês perguntam para ele se ele fez as atividades, ele diz que sim, mas às vezes ele não fez. Depois um professor vai explicar bem certinho como é que tem alunos que postam as atividades erradas, tá? Vão lá, coloca como concluído e não anexa nada. Então, assim, mesmo que o aluno está no ensino médio, entre na plataforma, vê se ele fez
as atividades completas, porque também não adianta fazer pela metade. Eu disse para alguns alunos que eu fui na busca ativa nas casas, poxa, tá tão fácil para passar de ano, tá? Vocês podem me perguntar o seguinte, será que tem aluno que reprova? Sim, vai ter aluno que vai reprovar, tá? Os alunos que não entregam as atividades. Agora eu vou aproveitar até para falar para vocês que no dia 31 de agosto, tá? Mandei esses documentos para os professores, alguns conseguiram ler, alguns ainda não, que eu mandei hoje cedo. O bimestre vai fechar, o semestre, agora vai ser por semestre, tá? Esse ano. Vai fechar dia 31 de agosto. Só que assim, os professores já lançaram todas as notas, recuperações lá, mas a gente tem até o dia 15 de setembro para fazer os conselhos de classe, tá? Então, a gente vai agendar com todos os professores, separadamente, com o ensino médio, as séries iniciais, séries de primeiro ao quinto, de sexto ao nono, e a gente vai fazendo esses conselhos de classe. A gente vai chegar numa determinada turma que tem uns 15, 20 ou até mais alunos que estão com nota zero, porque não entregaram nenhuma atividade. O que é esses alunos, tá? A gente tem que ir novamente na busca ativa para ver se a gente consegue fechar essas notas lá no segundo semestre. Mas assim, ontem eu mandei um documento, coordenadoras, encaminhar para cada aluno, claro que elas começaram a conta. Ontem até a Cirlene conversou comigo, teve alunos que já se preocuparam, foram atrás de professores. Eu dei 15 dias para colocar essas atividades em dia. Então, provavelmente, se dão uma acelerada, conseguem fechar as notas nesse primeiro, alunos que têm atividades em atraso. Tem alunos que têm 15, tem alunos que têm 20, tem alunos que têm 50, tem alunos que têm 60, então, assim, tem alunos que está bem difícil. E desde o começo, o professor fazendo o trabalho dele, a equipe pedagógica, nós, enquanto direção também, agora cabe a vocês, pais, e a vocês, alunos que estão aqui, colocar essas atividades em dia, tá? Eu quero falar um pouquinho aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, porque é sério isso, tá? E eu, enquanto gestora, se eu não tomar as atitudes, eu vou ter que responder. Então, assim, eu falei para as assessoras, agora, se a gente ligou, se a gente conversou com os pais, se a gente foi nas casas, e o aluno não responde, podem mandar para a promotoria. E alguns alunos a gente está dando a chance para ver se eles dão esse respaldo para colocar essas atividades em dia durante 15 dias, tá? O artigo 55 do ECA, ele fala o seguinte: os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular e acompanhar seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. No artigo 246, deixar sem justa causa e prover a instituição primária de filho em idade escolar. Existe uma pena de 15 a 1 mês, né? Ou multa. A multa pode ir até 3 mil reais. Eu estava conversando com o promotor essa semana. Entretanto, quando os pais não mandaram os filhos em idade escolar sem justa causa à escola, existe o crime de abandono intelectual. Porque tem pais que pensam assim, eu dou comida, eu dou roupa para o meu filho, tudo pronto. Mas a atenção que a gente precisa dar para esses adolescentes, para eles não buscarem lá fora, né, o que às vezes não tem dentro de casa. Às vezes tem alunos que eles procuram os nossos professores, porque em casa os pais não ouvem esses adolescentes, e eles precisam desabafar. Às vezes, o professor, além de fazer o trabalho dele de professor, de ensinar, ele faz o trabalho de psicólogo também. Então, assim, o que a gente faz? Quando um adolescente desabafa com o professor procura a direção ou as coordenadoras, e a gente chama esses pais, e a gente faz os encaminhamentos que a gente deve fazer, né? Às vezes, conforme o caso, tá? No artigo 56,
o que que diz o artigo? Ele atribui aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino a responsabilidade de comunicar ao Conselho Tutelar o disposto nos 3 incisos em que se desdobra. Então, por maus tratos, né, envolvendo alunos, às vezes não é só, maus tratos não é só agressões físicas, tá? São agressões psicológicas também. Por reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados números de repetências também. Então, assim, conforme eu falei, quando a gente procura o conselho tutelar, vocês não têm que pensar que o conselho tutelar é um bicho, tá? Ele tá para nos ajudar. Ele tá para fazer, quando a escola não dá conta, ele tá para fazer essa ponte entre escola e família. Então, se a gente encaminha um caso para o conselho tutelar, às vezes, ele vai nas casas e vai ver o que está acontecendo. E é isso que a gente vai fazer também durante esse processo, se os alunos não estão dando as devolutivas das atividades, tá? Depois, mais no finalzinho da reunião, os pais podem abrir o microfone, podem fazer perguntas. As reuniões que a gente fez todas, de 1º ao 5º do ensino médio, os pais trouxeram sugestões, também são bem-vindas também, tá? Então, assim, é importante essa parceria entre família e escola, tá? Então, assim, se o filho, às vezes eu ouço alunos do ensino médio que dizem o seguinte: eu não tenho tempo de fazer os trabalhos, tá? Mas só que se eles fossem para a escola, eles estariam lá, se fosse de manhã, das 9h às 11h30. Se fosse à noite, das 6h30 às 10 da noite. Então, tem que ter esse tempo de estudo. Se vocês, pais, estabelecer essa rotina para os filhos de vocês, com certeza, eles não vão deixar atividades atrasadas. A gente sabe que nesse tempo de pandemia é diferente, porque a gente estava acostumado a ir para o trabalho, para a escola, e agora a gente tem que fazer em casa. Mas assim, eu estou em casa hoje, mas eu tenho que levantar, não posso dizer, não, eu não tenho nada para fazer, eu tenho o meu trabalho, né? Então, assim, a gente tem que estipular uma rotina para a gente também e para os filhos de vocês, principalmente em questão ao horário. Muitas vezes os alunos do ensino médio ficam lá no computador, os pais estão pensando, eles estão fazendo as atividades. Às vezes eles estão jogando, estão conversando com os amiguinhos, então tem que ficar bem de olho, tá? Todas as faltas, mesmo nesse período, elas têm que ser justificadas, tá? Ou através de um atestado, ou através de uma mensagem, né? Que hoje a gente se comunica pelo WhatsApp. Então, a gente tem que fazer essa comunicação à escola. Também, às vezes, os pais mudam o telefone, tá? Mudam o telefone e não avisam a escola, daí a gente perde todo o contato com a escola. É importante, se vocês mudam o número do telefone, ligar, né, ou conversar com a diretora, com as orientadoras, e passar esse número novo também, para a gente não perder o contato. Muitas vezes, a gente cria grupos de pais e os pais saem do grupo, né? Aí ficam tudo por fora. E o grupo, se é o aluno, vocês têm que pegar o celular deles e entrar lá no grupo de sala de aula para acompanhar e ver os recados do que está acontecendo também, tá? Porque se o aluno está fazendo tudo certinho, com certeza ele vai deixar os pais a ter acesso ao celular dele também. Como eu falei antes, reprova ou não reprova alunos no final do ano? Reprova. Nós estamos em final de agosto, agora temos mais alguns meses, não se sabe se vai ter retorno, se não vai ter, tá? De repente, há uma possibilidade de um retorno, sim, no dia 13 de outubro. Mas como é que vai começar esse retorno? Tem que ver, tem que ser estudado muito bem pela saúde. Talvez retorne só os terceiros anos do ensino médio. Mas de que forma? Se tem professores que não podem trabalhar presencial, com certeza. Se tem professores que vão trabalhar no presencial, se tem, não estão no grupo de risco, de repente a gente vai montar um horário e esses alunos vão ter as aulas presenciais, tá? E os demais professores continuam lá, né? Então, assim, são coisas que a gente lê, que a gente escuta, a gente sofre porque a gente nunca passou por um ano, mas a gente consegue, se a gente
Então, assim, reprova sim o aluno que não entregar nenhuma atividade, porque vai ficar com nota 0. Com certeza, nesse primeiro semestre, vai ter alunos que vão fechar com a nota 0 também, né? Então, o que esses alunos têm que fazer? Vão ter ainda alguns meses para correr atrás, né? Para colocar essas atividades em dia. Então, o aluno vai ter todas as chances, tá? Mesmo o aluno que não fez nada agora, ele vai ter os meses de chance. Então, vai de cada um. Ontem eu estava assistindo uma reportagem do secretário da Educação, e uma leitura, provavelmente o ano que vem, a gente vai ter algumas mudanças, tá? De repente, vai ter o 4º ano para o ensino médio, talvez é opcional, mas assim, o aluno se forma no 3º ano, e ele vai ter a chance de recuperar alguns conteúdos que ficaram para trás, tá? Talvez vai ter com o 4º e 5º ano também, com o 9º ano também. Mas isso vai ser a nível regional, tá? Não se sabe como vai ser, mas tem essa possibilidade. Mas também, alguns professores, né, ou alguns pais fazem esse questionamento. Com certeza, nesse ano, a gente não conseguiu atingir todos os conteúdos, né, digamos, lá do 1º ano. O professor não conseguiu. Mas, assim, não se preocupem com isso, tá? O ano que vem, quando ele vai para o 2º ano, se ele entregou todas as atividades, a gente vai dar uma reformulada no plano de curso do 2º ano. E lá no começo, os professores vão fazer toda uma revisão daqueles conteúdos do 1º ano que ficaram mais defasados, tá? Vai chegar a uma certa altura que vai se fechar o patamar. Então, assim, eu sempre digo, tem alunos aqui que têm trabalhos maravilhosos, tem alunos que conseguem entender todos os conteúdos estudando sozinhos, só que tem alunos que não, né, que eles precisam do professor. Então, assim, cogitou-se em certos momentos a possibilidade de fazer o ensino médio à distância. Hoje eu digo para vocês, e vocês há de concordar comigo, que o professor, ele é insubstituível em sala de aula. Espero que jamais façam isso, porque aula à distância, né, de repente lá na faculdade, quando as pessoas têm mais maturidade, mas assim, o professor, ele é indispensável em sala de aula, tá? Então, assim, o bimestre, ele não fechou o trimestre, tá? Mas se vocês entram lá no Diário Online, vocês conseguem ver as notas dos alunos de vocês, beleza? Eu agora quero convidar, depois se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Eu quero convidar o professor Gilson, que o professor Gilson vai direcionar alguns itens no qual os professores estão sentindo, né? Então, ele vai representar os professores do ensino médio hoje, o professor Gilson, tá bom? Bom dia, professor Gilson. Tá aí? Bom dia a todos. Abre isso. A diretora pediu para que eu desse uma palavra. Ela já havia pedido para que eu falasse antes na reunião dos fundamentais. E aí, exatamente como naquela reunião, eu fiquei pensando que eu poderia falar para vocês, porque é diferente a questão. A situação do ensino fundamental é diferente da situação do ensino médio, porque um aluno que está ali pelo 7º, 8º ano, ele ainda tem muito caminho para percorrer dentro do ensino regular, coisa que não acontece, por exemplo, com os alunos do 3º ano, porque eles já estão, como eu costumo falar para eles mesmo, eles já estão às portas da vida. Ou seja, o próximo passo deles provavelmente vai ser a faculdade, provavelmente vai ser o ensino técnico. Então, é diferente a fala, é diferente como a situação deles. Então, eu decidi assim, como eu preciso falar com vocês sobre a importância de você pai, de você mãe, estar ali apoiando o seu filho durante essa caminhada, eu vou intercalar algumas coisas que acontecem exatamente com essa importância.
tá? A primeira coisa que eu quero, assim, colocar para vocês é o seguinte: a gente tem uma visão de educação, de escola, como algo bem limitado, tá? É só, no caso da língua portuguesa, eu sou professor de língua portuguesa, então vou puxar um pouco para o meu lado, porque eu estou mais familiarizado com a situação. Mas às vezes a gente tem o hábito de achar que é só gramática, que tem ali os termos da oração, que tem sujeito, predicado, que é só isso. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar com alegoria. Então, eu quero que você imagine a escola como se ela fosse um mar. Tá? Quero que você imagine a escola dessa forma. Superficialmente, ali onde a gente vê as ondas e tal, seriam isso aí. Seria a gramática na língua portuguesa, seria ali uma fórmula de Bhaskara na matemática, genética na biologia. Se eu estiver falando matéria que não é de vocês, depois o professor me puxa a língua no privado. Isso seria superficial, porque esses conteúdos, apesar de eles serem extremamente importantes, não é a única coisa que a escola oferece. Por trás disso, no caso, se mergulharmos um pouquinho mais fundo, a gente vai ver que existem outras habilidades que são trabalhadas além disso. Além dessa visão acadêmica dos conteúdos que a gente oferece para o seu filho. Se você parar para pensar, são habilidades que eles vão trabalhar fora dessa esfera, que eles vão trabalhar na vida, que vão ser importantes para ele como pessoa na vida. Claro que essas habilidades são inúmeras habilidades que a gente trabalha, tá? Eu vou enumerar só algumas, assim, que eu considero bem importantes, principalmente para a nossa vida. Você, pai, e acredito aí que a gente deve ter em torno, acima de 30 anos já, tem a experiência, ou muito mais experiência, inclusive, que eu na vida. Vai entender o que eu quero falar. O que a gente tenta trabalhar? Quando o aluno ele deixa de fazer as atividades dele, a gente tem muitos alunos, principalmente no primeiro ano, minhas últimas 2 atividades dos primeiros anos, teve uma participação bem pífia, assim, em torno de 5, 6, 7 alunos, produzindo, assim, em turmas de 20, 30 alunos, você ter essa participação é algo preocupante. Quando o aluno deixa de fazer essas atividades, ele está deixando de trabalhar uma habilidade, a responsabilidade. Não preciso dizer para você, pai, o quanto é importante sermos responsáveis na vida. Se você não for responsável no seu trabalho, com toda a certeza do mundo, principalmente nesse momento, onde as empresas estão passando por dificuldade, você será demitido. Não existe... quando eles são pequenos, e eles resolvem se rebelar contra os pais, um tapinha na bunda para assustar, já resolve a situação. Só que eu penso que agora eles já estão grandes, eles já olham para você no mesmo nível, porque eles já são adultos, atualmente é o 3º ano, ali já temos alunos com 18, ali esse ano já tendo 18 anos, eles já olham, já tem essa visão um pouquinho mais adulta, apesar de que alguns ainda estão relutando para sair dessa fase. Só como eu falei, eles estão às portas da vida e a gente precisa ensinar isso para eles, ter responsabilidade. Porque lá fora, quando eles colocarem os pés lá fora, usando o mesmo termo, se o tapinha na bunda da vida, que a vida der, ele não vai ser um sustinho que era quando eles eram pequenos. Alguns tapinhas que a vida dá, a gente não consegue muito se recuperar. Então, você como pai e eu como professor, então, nesse momento, é o momento da gente se abraçar, digamos assim, para mostrar para eles que as coisas são um pouco diferentes a partir de agora. Então, principalmente falando nesse momento com os 3º anos, tá? Que realmente eles estão ali quase saindo, quase entrando nessa vida
realmente, alguns já trabalham, inclusive, sabe mais ou menos como funciona essa questão da responsabilidade. Se você aprender na escola a trabalhar isso, a ser responsável, perdão, com esse tipo de situação, com as atividades que eles têm para fazer, com certeza lá fora eles também vão ser responsáveis. São habilidades que são trabalhadas na escola, além da gramática, além da aritmética, que são fundamentais para eles. Outro ponto que eu acho bem importante, que é trabalhado, é a questão do esforço. Senhores, eu não preciso ficar sendo redundante aqui para falar desse ano, do quanto ele foi difícil, está sendo difícil. É um ano que, sinceramente, em toda a minha vida eu nunca tinha visto tanta coisa acontecer num ano só. É extremamente difícil também essa questão de chegarmos até os alunos dessa forma tão distante. Às vezes a gente vai na escola, até comentei esses dias atrás com a diretora sobre como a escola fica sem vida sem os alunos. Só que, assim, além de ser responsável, eles precisam, nesse momento, se esforçar. Eu falei no terceiro ano, a gente teve uma conversa ainda quando estávamos em sala sobre a questão do esforço, que, assim, se você tiver uma dificuldade na vida e você não aprendeu a ser esforçado, inevitavelmente essa dificuldade será muito maior. Porque quando você é esforçado, você consegue encontrar caminhos. Agora, se você não é, se você acaba deixando de ser esforçado, porque, como está acontecendo agora, a grande maioria, claro que existem alguns pontos ali que acabam prejudicando a participação do aluno, internet, enfim, alguns pontos que não vou citar agora, que acabam atrapalhando um pouquinho. Mas tem alguns alunos que realmente não fazem por falta de esforço. Então, são todas uma série de habilidades que são trabalhadas, que, como vocês podem perceber, capacidade de tomada de decisão, capacidade de raciocínio lógico, tudo isso é trabalhado além das matérias. Porque a matéria, depois, se eles tiverem essas habilidades todas trabalhadas certas, no momento em que eles precisarem, mesmo que eles não lembrem do conteúdo que foi passado, eles vão ter essas ferramentas, digamos assim, para buscar a informação que eles precisam. Senão, eles não vão ter essa proatividade na vida. E é isso que está faltando, eu acho que para a grande maioria deles, assim, essa proatividade. Então, nesse momento, é muito importante que vocês, pais, não só nesse momento, claro que neste momento, o que acontece? Vocês estão um pouquinho mais participativos em relação à produção das atividades. Mas a importância de você estar diretamente, constantemente vendo o que o seu filho está fazendo é muito importante. Porque apesar deles estarem ali com 18 anos e já terem uma visão um pouquinho mais madura, ainda falta para eles uma certa sensação de consequência. Eles ainda não pisaram lá fora, que a gente sabe que lá fora é bem complicado. Questão do Classroom, muitas atividades que são marcadas como concluídas, eu acredito sim, e que não são feitas, tá? São concluídas, feitas, ok, maravilha. Mas aquelas que não são feitas, eu acredito que muitos alunos fazem para que não fique pendente. Porque quando a coordenação olhar na plataforma, não vai constar como pendente para ele. Só que, quando o professor olha e vai olhar no formulário que ele preparou, não vai ter resposta. E aí, como é que o professor vai dar uma nota se ele não respondeu? Se ele simplesmente marcou como concluído? O que mais? Eu fiz uma colinha para não esquecer. Existem dentro do Classroom, para você, pai, que de repente agora quer dar uma olhada e não sabe o que é um conteúdo, o que é atividade,
tem íconezinhos diferentes das atividades, ele tem um ícone com os tracinhos. É bem fácil de você entender. As atividades impressas, tá? Muita atividade impressa que é entregue simplesmente em branco. Eu vou contar aqui uma situação, também não quero me alongar muito. Eu quero contar uma situação assim que vai exemplificar de forma geral. Na quarta-feira última que foi entregue, teve um aluno que entregou as atividades e ele colocou... Ele tinha um calhamaço de atividade para entregar e colocou uma em cima respondida. Só que a orientação que a gente tem, que agora nas quartas-feiras eu estou ajudando lá, é que a gente verifique todas as atividades. Quando eu puxei o calhamaço e coloquei sobre a bancada e comecei a folhear, eu vi que o semblante dele mudou. Aí eu puxei a primeira e ele já falou, eu acho que eu deixei umas 2 atividades sem responder. Eu puxei a primeira que não estava respondida, coloquei sobre o balcão, a segunda, a terceira, a quarta, e comecei a folhear, todas embaixo estavam sem responder. Ou seja, ele imaginou que se ele entregasse aquela atividade em cima, não ia olhar, simplesmente ia pegar o calhamaço e ia guardar. E ele passaria tranquilo. Então a gente precisa entender que, às vezes, nossos filhos tendem a ser um pouquinho mais espertos do que a gente. Claro que, como, digamos assim, um castigo da vida, ele teve que levar todas as atividades que ele não havia feito e mais as atividades daquela semana. Mas é importante que vocês pais, verifiquem tudo o que eles estão fazendo. Porque, às vezes, eu sei que é difícil, eu já tive essa idade também. É complicado, às vezes dá uma certa preguiça, mas esse é o momento em que nós temos que orientar. Falando, e atividade sem nome, perdão, atividade sem nome também é bem comum, então é bom que eles tenham um pouquinho de atenção nessa parte, porque eu recebo uma atividade, às vezes a atividade está certíssima, e eu não faço a mínima ideia de quem foi que fez, porque não tem o nome, não tem como lançar nota. Então cuidem com isso, apesar de ser algo bem lógico, assim, já bem corriqueiro, colocar o nome quando você vai fazer uma coisa, ainda acontece muito isso. Falar rapidinho aqui algumas dificuldades que a gente tem, nós como professores. É uma coisa que é unânime no nosso meio é quando nós disponibilizamos muito tempo para produzir, para pensar numa atividade diferente. Muito tempo. Quem produz essas atividades, planeja essas atividades, entende o que eu estou falando. Às vezes você passa dias planejando uma atividade, vendo qual é a melhor forma, como você vai chegar no aluno, e você acha que ela está maravilhosa. E você lança ela. E aí 2 ou 3 alunos respondem e o restante ignora. Pais, isso causa uma frustração tão grande. Desmotiva de uma forma que você não tem ideia. Porque eu tenho certeza que assim como você, pai, executa a sua profissão de forma a fazer da melhor forma possível, todos nós, como profissionais, temos o mesmo pensamento. E quando isso não é nem questão de ser reconhecido, sabe? É questão de que funcione. E isso acaba não funcionando, nós nos sentimos frustrados. É claro que alguns professores ainda têm uma certa dificuldade ainda porque, como eu falei, isso é muito novo. Esse ano, como ninguém esperava, nunca, imagina, ninguém esperava que isso tudo fosse acontecer. Tinha professores aí de 10, 20 anos dentro de uma sala de aula, só ali no contato com o aluno. Agora tem que aprender a editar vídeo, tem que aprender a editar áudio, tem que trabalhar com apresentações, com tudo online. Então é todo mundo novo, toda uma adaptação nova que a gente precisou fazer para poder servir, para poder
dar ao teu filho condições, possibilidades nesse momento tão complicado para todo mundo. E aí entra exatamente essa questão da dificuldade em transmitir muitos conteúdos. Tem muitos conteúdos que é bem complicado, que eu gostaria muito de estar em sala de aula e poder explicar ali, porque nenhum aluno é igual ao outro. Esse tem uma dificuldade em entender, por exemplo, um objeto direto, e aquele lá ele consegue entender o objeto direto, mas ele não consegue entender o... Sei lá, agora me fugiu o termo, qual que é o termo de oração. Cada um tem a sua particularidade. Dentro da sala de aula, você consegue ver aquele aluno com a dificuldade dele e suprir essa dificuldade. E aquele também. O que não acontece, como eu citei, em termos de oração, pode ser uma matéria bem difícil e bem importante. Porque ela, sim, em vestibulares, em concursos, isso cai muito. Então, desculpe os outros professores, como eu falei, por eu ser professor de língua portuguesa, eu acabo puxando o conteúdo pela familiarização que eu tenho. E, claro, obviamente, então a gente tem essa dificuldade de transmitir o conteúdo. Mas aí entra aquelas habilidades que eu falei lá no começo, tá? As habilidades de esforço, responsabilidade, proatividade, enfim, isso tudo acaba contribuindo dessa forma. Carga de trabalho, a diretora já falou, a gente trabalha bastante, embora de repente não pareça, por a gente estar em casa, a gente trabalha realmente mais. Antes eu tinha, inclusive, as quintas-feiras eu não trabalhava, porque era meu dia de folga, a gente tinha conseguido alinhar dessa forma. Hoje eu não tenho mais esse dia de folga. Eu trabalho de segunda, às vezes, a segunda. Agora que a gente vai precisar, eu vou precisar ver a questão das notas, como a gente vê, eu pelo menos faço assim, toda semana eu estou analisando, vendo qual aluno está fazendo e qual não está. Por semana eu atualizo as planilhas. E como agora vai ter o fechamento, provavelmente esse final de semana eu vou passar fazendo isso daí, verificando se eu não esqueci, se eu não deixei passar nenhum aluno, ou se algum aluno entregou depois da planilha pronta. Então, é uma carga que a gente teve a mais, que a gente se disponibiliza a fazer para que o teu filho tenha as possibilidades. A partir do momento em que ele para de fazer, em que ele acha que isso não é importante, acaba ficando sem sentido. Outra coisa, e agora eu vou praticamente encerrar, a questão do plágio, que eu até inclusive disponibilizei nos grupos 2 arquivos relacionados a essa prática, e quero só falar assim de forma bem rápida o porquê que é complicado, porquê que é prejudicial o plágio, tá? Primeiro que ele é crime, inclusive, né, num dos arquivos tem qual é o artigo que ele compete. Gostaria muito que os pais, aí, principalmente de terceiro ano, aliás, não, qualquer uma das turmas, eu falo mais primeiro e terceiro porque são meus alunos, os segundos anos, se eu der aula para os terceiros ano que vem, aí a gente vai se conhecer. Mas, assim, então, de forma geral, primeiro ano, segundo e terceiro já precisa entender o que é um plágio. Porque lá na frente, porque eles estão muito perto da faculdade já, mesmo no primeiro ano já tem que aprender a ter a construção dos seus textos de cunho próprio, a passar para as outras pessoas que vão ler os textos dele, quais são as opiniões, aprender a formar a opinião dele, a ter essa opinião crítica, isso é fundamental. A escola, ela tem essa função de fazer o teu filho se tornar um cidadão crítico, um cidadão que vai olhar para as coisas da sociedade e vai dizer, opa, peraí, isso não está certo. E não simplesmente copiar uma ideia, copiar uma situação e ir lá e dizer, não, está perfeito, está ok. Não é isso que a gente precisa. Não é isso que a gente quer do seu filho. A gente quer ensinar ele a ter a opinião dele. E para isso, o plágio é extremamente prejudicial. Para isso, ele aprender a fazer os textos dele é muito importante. Então, senhores, eu acho que basicamente o que eu tinha para falar era isso.
Diretor, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar em nome dos professores, né? Se alguém tiver depois alguma pergunta ou quiser entrar em contato comigo no privado, meu número está em todos os grupos. E obrigado a todos aí. Obrigada, professor Gilson, né? Eu acho que ele representou muito bem os professores. A gente sabe também que esse ano é um momento delicado. Com certeza, de repente, os filhos de vocês não vão aprender tudo o que eles aprenderiam no presencial, mas eles vão aprender outras coisas e valorizar outras coisas mais importantes, né? Eu vi que o pai da Nicole aí colocou, né, documentário que eu fiz da defasagem dos conteúdos e se os professores foram preparados para selecionar esses conteúdos que trabalhariam esse ano. Sim. No início da pandemia, os professores tiveram toda uma formação. O Estado, ele nos deu um suporte muito bom em formação de professores. Então, como é que o professor foi orientado a fazer? Porque, assim, quando ele trabalhava no presencial, era diferente. Aí ele teve que selecionar alguns conteúdos para poder trabalhar online, para que o nosso aluno nos entendesse melhor. Então, às vezes, lá no planejamento do professor, ele tem lá, digamos, em matemática, né? Equações do segundo grau, só estou dando um exemplo. Mas se ele acha que as equações do segundo grau, o aluno não vai aprender à distância, ele pula esse conteúdo, ele ensina outras coisas, né? Então, com certeza, o professor, ele teve as formações e ele fez um replanejamento do currículo dele neste ano, tá? Então, assim, ele não trabalhou de forma conforme ele está no presencial. E assim, está tudo muito incerto ainda, né? Mas uma coisa que a gente vai fazer enquanto escola é com certeza, porque não adianta, tipo assim, o professor de física, ele deixou alguns conteúdos para trás do primeiro ano. Ele não vai conseguir ensinar os conteúdos do segundo ano sem ele fazer uma recapitulada nesses conteúdos, né? E conforme o secretário colocou ontem também, que o ano que vem é para ter mais contratações de professor, para dar um reforço em algumas turmas, tá? Então, assim, não se preocupe, eu disse em todas as reuniões, não se preocupem muito com os conteúdos, tá? Se preocupem, sim, em o aluno fazer tudo o que é proposto pelo professor, não só aquilo que o aluno do ensino consegue se aprofundar mais, principalmente nas disciplinas, nas humanas, né? Porque com muita leitura a gente consegue aprender também. Uma mãe colocou antes que a dificuldade maior é na disciplina de matemática e na disciplina de física, né? Claro, são disciplinas, é muito difícil. Ontem a professora Michele estava conversando comigo, ela disse assim, eu escrevo muito, né? Porque às vezes eu digo para o professor, não escreve muito que o aluno não vai ler, mas ele tem que explicar, né? Muitos dos nossos professores estão no videoaula, né? Está sendo bastante produtivo também, mas também para os professores é um pouco difícil essas ferramentas, eles também tiveram a tudo isso, né? De uma hora para outra, os alunos também, mas assim, a gente está aqui para nos ajudar, tá? Quando vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, é só procurar a escola e acompanhar o filho, acompanhar, conversar com as orientadoras. A Sirlene é a nossa que está com os primeiros anos, a Sirlene assumiu há pouco tempo, os primeiros também, ela está com bastante turmas, né, eu com a assessora, na medida do possível, a gente vai ajudando também, porque ela ficou com bastante turmas, então, assim, a colaboração, a parceria dos pais nesse momento é fundamental, porque eu sempre digo assim, agora, no momento à distância, a sala de aula dos filhos de vocês estão na casa de vocês, tá? Então, assim, é muito importante essa parceria, beleza?
Eu não sei se a Sirlene, enquanto Bom orientadora, dia, Marga. ou tem Sim. algum professor depois também, né? A Sirlene vai falar. Só liguem os microfones que vocês vão falar, tá? Para evitar microfonia, né? Então, eu convido a orientadora Sirlene, né, se apresentar e conversar um pouquinho com vocês. Sim, bom dia, Sirlene. A maioria me conhece, né? Até pegando um pouquinho a fala ali do Gilson, lembrando a questão relevante no momento, a gente sabe que também é nota, né? Mas tem um pouquinho a ver. Mas vamos pensar um pouquinho que cada atividade feita é uma presença. Então, a partir do momento que o aluno entrega em branco, é falta que ele está levando. Então, vamos cuidar com isso, tá? Nota é importante, mas nesse momento que a gente, quando a gente vai nas casas, quando a gente foi nas casas, a gente tenta colocar para o aluno, mas é difícil, eu não consigo, aí ele reclama às vezes que não tem o material. Outra coisa que eu quero comentar com os pais, nós deixamos na primeira sala livros onde o aluno pode buscar, se ele tem a dificuldade. Todos os livros estão lá para empréstimo, quem não tem pode buscar. Então, assim, pensar em fazer, não deixar de fazer, não usar a justificativa, eu não tenho tempo e eu não consigo, né? Então, assim, existe hoje, na nossa época, né, vamos ali, eu não sou tão velhinha assim, né, a gente usava Barça, usava muitos meios, hoje eles têm o Google para pesquisar, tem muita coisa para se resolver. Então, a gente coloca para eles, faça do teu jeito, o professor te conhece, ele sabe da tua dificuldade, mas não deixa de fazer, porque cada atividade realizada é a presença que ele recebe também. Então, assim, claro que depois ele vai ter que refazer com certeza, porque o professor conhece o potencial dele. Então, ele acredita nesse aluno, mas ele tem que tentar fazer sim. Então, lembrando, não é somente nota, mas sim a presença que ele está recebendo, né? Outra situação que eu vi também comentando ali, que eu vi a mãe colocando, como é que eu consigo ter essa lista ali do aluno com as notas para recuperar? Existe o aluno ali, quando vocês acompanhavam, quando ainda era aula presencial, vocês entravam no estudante online. Então, vocês ainda continuam entrando no estudante online, o professor alimenta o estudante online ali com as notas. Então, vocês entram ali com a matrícula do seu filho, colocam a data de aniversário e vocês conseguem ter acesso às notas, tá? Porque eu faço uma vez por semana, agora eu estou com 15 turmas, né, eu assumi novamente os primeiros, então a coordenadora Luciane pegou licença, então eu assumi os primeiros anos, eu ainda estou pegando assim por parte. Eu entro na plataforma, eu vejo aluno por aluno, eu conto todas as pendências ali, envio um WhatsApp para o aluno, envio mensagem para o pai quando eu consigo o contato do pai, tá? A gente pega os telefones que deixaram nas fichas, até por isso que a gente pede, porque o pai, se quiser ter contato comigo, eu estou em todos os grupos do ensino médio, entra no meu particular e pode perguntar sim do seu filho se tem dúvida, tá? Pode perguntar, eu faço questão de responder. Inclusive, eu estou respondendo até mais do meu horário, né? Até porque eu também sou funcionária pública de outro estabelecimento, mas eu estou todo momento respondendo vocês nos meus horários de trabalho. Até às vezes fora, mas hoje eu estou me policiando um pouquinho. Então, se o pai tiver dúvida, pode entrar também no meu particular, dizer que quer entrar no grupo dos segundos e terceiros anos. Eu não criei grupo de pais, os pais entraram lá no começo, os pais pediram se podia entrar no grupo de segundos e terceiros anos. Sim, podem, eu incluí muito pais ali, pais responsáveis dos alunos, e é ali que a gente conversa também. Então, eu só peço que os pais, como o Gilson colocou na fala dele, eu não vou ser repetitiva também, é um ano atípico. Quando eu digo que, às vezes, como o Gilson também usou na fala dele, os terceiros são mais maduros para isso, mas eu digo que os primeiros anos, principalmente, né, eles ainda precisam aquele olhar especial de pegar na mão, olhar o que está fazendo, porque eles ainda são, eles esperam isso da gente. Eu vejo quando a gente está no presencial. Eu digo que o primeiro aninho, às vezes, lá do primário, precisa menos acompanhamento do que o primeiro ano do médio. Eles precisam, eles procuram a gente pedindo socorro. Então, pais, acompanhem, porque às vezes os pais, quando eu ligo para os pais dizendo que o aluno está com 50 atividades, ele me enganou. Ele disse que está tudo em dia. Eu nem consigo ter acesso ao celular do meu filho, ele tem senha, ele nem deixa eu entrar. Daí eu fico pensando, poxa, né? Até que momento é legal, né? Isso. Então, assim, ó, você tem que resolver isso com o teu filho e entrar sim no celular do teu filho, ver o que ele está fazendo,
né, porque ele tem, sim, segundos e terceiros anos, como eu estava acompanhando, e agora o primeiro, eles não têm tanta dificuldade para acessar. Aí até os alunos questionam entre eles, mas se ele entra no Face, se ele entra no Instagram, se ele entra, como é que ele não consegue resolver uma atividade? Né? Então, ali está a questão da responsabilidade que o Gilson colocou, do compromisso deles. Aí eles usam a justificativa, dona Sirlene, agora eu estou num trampo, eu estou trabalhando, eu estou num trampo, eu não tenho tempo de fazer. Tá, e se fosse presencial as tuas 4 horas de estudo? Então, você tem que começar a se organizar. Essa tua desculpa de trabalho, ela é importante, ótimo, nós vemos nossos adolescentes trabalhando, sim, mas eles têm que tirar as 4 horas de estudo deles, sim. Se está trabalhando à noite, se está estudando à noite, vai ser à noite que ele vai ter que ter esse horário. Vem cansado? Vem, mas não pode ter o acúmulo de atividade, que daí é o desânimo. Então, pais, esses alunos, principalmente, que trabalham, um olhar mais especial ainda de acompanhar, né, porque eles usam a desculpa de cansaço. Então, aí a gente vê que eles estão online, às vezes 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né, quer dizer, eu tenho a minha insônia, às vezes eu consigo, às vezes, por incrível que pareça, eu entro no celular e vejo que a gente vê aluno online nesse horário. Então, como é que eles conseguem ficar até esse horário? Então, assim, gente, a gente acompanha bem a vida desses adolescentes, eu tenho uma em casa também, né, e tenho que fazer um trabalho mais do que especial ainda, então, assim, a gente tem que acompanhar esses nossos filhos, né, não é porque é ensino médio eu vou lavar minhas mãos, não, gente, eles precisam muito mais da gente, tá, eles procuram a gente, e assim, eu digo que eu estou em todos os grupos, né, coordenadora Sirlene, estou para ajudar todos os pais, me procure, estou à disposição, tá, seria isso, então, que eu gostaria de falar com vocês. Então, cada atividade feita uma presença, para eles não ficarem com falta, tá ok? E preciso bastante do apoio de vocês. Essa semana, como a Margarete falou, então eu estou colocando no aluno a mensagem, os pais que eu consigo contato, né, que está atualizado ali no telefone, eu estou mandando a mensagem que eu estou mandando para o aluno, estou mandando para o pai também, certo? Então, quem não recebeu é porque está tudo certinho. Tá? Quem está recebendo, pergunte para o filho ali como estão as atividades. Abaixo de 20 atividades, eu não estou mandando a mensagem, tá? Do promotor, da gente está dando prazo de 15 dias para eles fazerem, botar em dia. Aí eles usam a desculpa que o professor, porque o professor não aceita mais. Em nenhum momento, nenhum professor não aceitou. A gente está aceitando trabalho lá de março, que começou a pandemia, abril. Então, o professor abre, deixa o aluno fazer, ou dá outro trabalho, tá? O NEPRE, que era um trabalho valendo nota para as 12 disciplinas, muito legal, eles poderiam ter escolhido qualquer atividade, não fizeram, tá? Então, assim, são coisas que eles podem fazer, eles devem fazer, não é podem. Quando eles pedem para mim se podem, eu digo que devem fazer. Tem como recuperar? Tem como recuperar. É só pedir ali, falar comigo no particular, se não consegue falar com o professor. Existe a plataforma para falar com o professor, com recadinho, comentário, tá? E tem professores que aceitaram estar no grupo, né? Todos os professores, mas os professores aceitaram estar no grupo para sanar as dificuldades dos alunos, mas o meio de quem está na plataforma é pela plataforma. Então, não tem o professor está ali para orientar e para tirar as dúvidas. Então, às vezes, quando eles colocam que é o professor, eu digo, não, você tentou na plataforma, o professor está no grupo, pode conversar com ele. Se ele não te responde na hora, porque às vezes ele não consegue, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de falar, estou à disposição de vocês, o meu zap está ali em todos os grupos, tá bom? Então, eu agradeço, né, a presença de todos que estão na reunião, e estou aí para o que deve e vier, tá bom? Beijos. Obrigada, Sirlene, né? Eu estava olhando os chats aí, algumas perguntas. Assim, uma mãe colocou, né, que a gente não mandou no grupo de pais. É assim, a Luciane, ela tinha criado o grupo de pais de sexto ou nono, daí quando ela saiu, né, ela nos colocou, aí depois ela criou só dos primeiros anos. A gente não tem grupo de pais de todas as turmas, tá? Mas eu acharia interessante a gente ir assim para mandar as mensagens, porque os filhos estão no grupo de turmas e eles não nos comunicam, né? Então, assim, a gente podia criar só do ensino médio, tá? Uma linha de transmissão, né, Sirlene? Quero ver como é bem mais tranquilo, né? Para a gente ir passando os recados para os pais do ensino médio, porque às vezes os filhos não fazem. Então, assim, depois eu com a Sirlene vamos ver a forma melhor da gente pedir o telefone, pelo menos de um pai e de uma mãe, tá? E a gente cria
um único grupo através de uma linha de transmissão, tá? A gente vai, nem que a gente busca ajuda para fazer isso, né? Aí, pelo menos assim, quando a gente manda o recadinho para os alunos, a gente manda para os pais também, tá? Porque não são todos os pais que assim, eles, os filhos que deixam os pais ver, né? Em questão, assim, quando os alunos têm dúvida, eu quero responder aí para as perguntas que eu vi no chat, é assim, ó, a gente, como eu falei antes, a aula à distância é bem diferente. Então, assim, graças a Deus, os nossos professores, às vezes eu brigo até com eles, né? Eu disse para eles, pelo amor de Deus, final de semana vocês se desligam, porque vocês vão ficar doentes, e a gente fica mesmo, né? Então, assim, na medida do possível, eles vão sempre respondendo. Só que, assim, eles têm 400, 500 alunos. Então, não é responder para todos os alunos, né? Lá no e-mail, ele tem que entrar e responder aluno por aluno, tá? E conforme o professor João também, aí, as aulas à distância, às vezes uma dúvida pode pesquisar até no YouTube, que às vezes é sanada, claro, em fontes certas, né? Mas, assim, outra coisa que eu vou dar para vocês, eu participei, principalmente do ensino médio, que participei de alguns meet que os professores faziam com os alunos. A aula através do Meet, nesse programa que nós estamos fazendo reunião. Mas, às vezes, assim, o professor fazia os 4 terceiros anos, digamos, né? Nós temos 30 alunos em cada turma, com 4 turmas, daria 120 alunos. Às vezes não entrava 20. Tá? Aí o professor desanima também, né? Então, a gente pede assim, ó, a gente não sabe se vai retornar no dia 13. Quando o professor marca aulas de Meet, fazem os filhos de vocês entrarem nessas aulas, tá? Porque é muito importante lá, eles podem tirar as dúvidas, tá bom? De repente, algum pai, eu quero ver pais falando, tá? Toda reunião eu tive pais falando, e não vai agora ser os pais do ensino médio que não vão falar. Antes de eu deixar os pais falar, senão eu esqueço, é um assunto que eu não vou falar, mas eu preciso também, né? Então, no início do ano, descolou bastante pisos nas salas de aulas, e a gente não queria deixar os alunos estudarem assim, tá? Aí eu conversei nas outras reuniões, que a gente tem algumas dívidas para pagar, porque era para vir o CPESC serviço, não veio, não sei se vai vir esse ano, então, assim, as empresas cobram da gente, e eles fazem aquela pressão psicológica, e a gente passa vergonha, né? Daí eu disse, não, tem uma conta lá, eu vou pagar com o meu dinheiro, porque não tem mais dinheiro da PP, não entra mais nada, né? A gente não fez festa, não fez outros eventos, e as mensalidades também, como os pais, os alunos não estão indo na escola, parou de vez. Daí a mãe me disse, daí eu falei, né, assim, claro que a gente não está obrigando quem pode, tá? Porque às vezes 10 reaisinhos por mês não faz falta, né? A gente sabe que tem pais que perderam seus empregos, a gente não é uma obrigação, é uma contribuição espontânea. Então, para quem quiser colaborar, uma mãe me sugeriu para mandar o número da conta da aí eu fiz um bilhetinho e mandei. No ensino médio, eu vou mandar depois de fazer as orientações, né? Então, eu sei que os pais da Júlio Carlos são bastante parceiros referente a isso, tá? E eu acredito, assim, que depois dessas reuniões que a gente faz com os pais, para quem não pode assistir, a gente está gravando e a gente manda, eu acho que vai ter, assim, a gente queria zerar, né, o número de atividades pendentes. E vocês, pais, vão nos ajudar, não vão ajudar só os filhos de vocês, tá? Mas com todos, tá? Porque vocês que estão aqui são aqueles pais que, quando tem reunião presencial, vocês vêm, né? Quando a coordenadora chama, vocês vêm. Com certeza vocês são maravilhosos, tá? E vocês vão nos ajudar, porque está difícil nessa situação para nós todos. Eu vi que a professora Leonice, ela quer falar. Leonice, abre o microfone, abre a câmera, pode falar. Leonice? Oi, bom dia. Bom dia. Fala, Pro. Eu vi ali que alguns pais até colocaram a dificuldade dos filhos em matemática, tá? E física, e realmente é uma coisa que é um pouquinho mais pesada, assim,
no sentido, alguns não são muito para as exatas. Mas uma das dificuldades que eu encontrei até no 9º ano, que daí teve uma mãe que falou, meu filho não entende. Aí eu pedi para mandar a atividade que ele tinha feito, para eu ver onde é que ele estava errando ou não, né? E daí entra naquela parte que a dona Margarete, que a dona Sirlene e o professor Gilson colocaram, que o filho não tinha feito a atividade. E daí ele não tinha, lógico que não ia saber onde é que estava errando ou acertando. Então, assim, eu pediria que os alunos fizessem a atividade, certo ou errado, como eu sempre falo, façam a atividade, que depois eu mando a correção. A gente tem até a Nicole ali, acho que é o pai, ela sempre vem pedindo particular, ela vem pedir auxílio de algumas coisas que ela não entendeu, e eu gosto muito disso, até porque daí eu posso fazer vídeo, que eu estou começando a fazer uns vídeos no WhatsApp mesmo, até porque alguns não têm a plataforma, não conseguem entrar, então eu prefiro fazer no WhatsApp, que todos eles têm acesso ao WhatsApp. E se alguém tiver alguma dúvida, mande alguma coisa, mande um recado, mande alguma coisa que eu vou fazendo o vídeo conforme vai dando tempo para fazer, porque, como já foi colocado, a gente tem muito mais atividade agora para fazer, tá? Então, assim, eu não consigo atender todos na mesma semana, às vezes vai uma semana depois. E em relação a atividades atrasadas, eu ainda estou olhando as atividades do dia 22 de abril, alguns ainda estão encaminhando, então essas eles não vão poder pegar e falar que não foram feitas, tá? Que não podem fazer, todas elas. E nós temos uma mãe do 1º ano que essa semana semana passada ela entrou em contato que o filho tinha feito tudo pela metade. E ela pediu se o filho podia fazer de novo. Eu falei, pode. Ela pegou e fez o filho refazer as atividades, porque ela mesma falou que era uma vergonha do jeito que ele tinha feito. Então, assim, se a gente caminhar junto, professores, pais, direção, a coisa vai dar certo. Vai ter déficit. Mas, assim, a gente está notando o que a gente não está passando, até para ano que vem a gente poder dar uma trabalhado com aquilo, poder passar para o próximo professor que for trabalhar com a turma, para ele falar, isso não foi trabalhado, isso a gente não conseguiu atingir, só foi trabalhado até essa parte. A gente está tomando o máximo de cuidado, tá, pais? A preocupação está muito grande, e muito grande mesmo. Então, abraços, qualquer coisa, entre em contato, a gente está aqui só para auxiliar, não é para prejudicar nenhum aluno, não, ok? Abraços. Obrigada, professora Leonice. A professora Leonice também grava umas aulas, uns vídeos diferentes. Tem professor que grava de uma maneira, por exemplo, a Leonice tem uma forma de gravar, de explicar, né? Mas dá para entender bem. O Gelásio tem outra, então cada um se adaptou conforme consegue, porque a gente também não domina todas as tecnologias, né? Em questão ao Meet, aí, com certeza, os professores desanimaram, no começo eles faziam bastante, mas os alunos do ensino médio não entram no Meet, né? Então, assim, vou pedir para eles fazer, depois dessas reuniões eu quero organizar, de repente, até estar junto, né? E cuidando desses alunos, porque é legal, a gente tira, por exemplo, se eu fizesse essa reunião, só mandaria uns recados para vocês, vocês não iriam compreender tão bem como a gente está aqui realizando a reunião assim, né? Beleza? Mais algum professor, de repente, queira falar, algum pai? Olha, eu não quero passar essa reunião sem um pai falar, tá? Pelo menos um tem que falar. Vamos lá, estou esperando. Ninguém vai falar de pai hoje? Estão com vergonha? Mas que coisa. Mais algum professor, de repente, queira falar? Opa, tem alguém se manifestando. Vamos lá. É que o pessoal está esperando. Talvez todos querem falar e é difícil. Quem vai Eles primeiro, têm vergonha, né? Fala, Marcos, então. Então, assim, olha só. Eu estava pensando que houve no comentário ali sobre a demora do retorno dos professores, né? Eu acho que saiu um comentário ali, né?
Assim, olha só, haja vista, como você já mencionou, né, que não se sabe ao certo, às vezes até a questão do conteúdo ali do professor dar um determinado conteúdo ou não poder dar, porque na verdade deveria existir a importância da aula presencial, né? Você comentou ali também nesse sentido. Assim, dentro desse processo de planejamento, né? Tipo assim, que tivesse alguma coisa dentro do planejamento sobre essa possibilidade do retorno, do tempo, né? Para o professor poder ver ainda as dificuldades dos alunos, haja vista que lá, né? Ele não tá com o aluno lá, o aluno tem a dúvida e não está lá de forma presencial, esse tempo para que porque os professores possam receber as dúvidas, né? Os professores possam receber as dúvidas dos alunos e ter o tempo hábil de responder, né? Haja vista, porque daí ele tem todo esse planejamento, daí tem que planejar o conteúdo da aula à distância, o conteúdo da aula impressa, e ainda mais o tempo de interagir com o aluno quando ele tem as dúvidas, né? É muita coisa que dentro desse processo do planejamento existisse essa possibilidade desse tempo também para que ele pudesse se organizar com as dúvidas, que normalmente essa dúvida, nesse processo, né, que nós estamos vivenciando da aula não presencial, ele tem aquele delay, né, aquele tempo que não é a mesma velocidade como se fosse a aula presencial, né? Não, beleza, pai. Professora Shirley, Oi. quer falar? Talvez vai ao encontro da resposta do pai. Isso, que é de encontro com essa indagação ali do pai. Então, assim, enquanto professores, gente, uma coisa que eu gostaria que ficasse bem claro para vocês, pais e alunos. Remotamente, seja dentro da plataforma, ou seja via WhatsApp, a gente está atendendo todos os alunos individualmente. Aí tem essa situação assim, a gente agenda os meets justamente para isso. Para naquele momento o aluno aderir a essa aula e tirar as dúvidas dele, questionar o conteúdo que ele está com dificuldade, de repente, sozinho, sendo autodidata, pesquisando, ele não conseguiu. E nós estamos à disposição para isso. Agora, quanto a gente conseguir, pai, sinceramente falando, tá? Eu tenho 10 turmas, isso gera quase 400 alunos, tá? Tem professores aí que tem 1 ou 2 aulas por semana, isso porque com fundamental eu tenho 4 por semana e com média eu tenho 3. Mas tem professores aí que tem 1 aula por semana. Esse professor que tem 1 aula por semana da disciplina ou 2 aulas, ele tem muito mais de 10 turmas, tá? Cada turma é em média de 30 a 34 alunos. Eu tenho alunos no ensino médio que chega a 37 alunos numa mesma turma. Então, assim, é complicado a gente conseguir fazer um planejamento e criar um cronograma para a resposta ao aluno. Por quê? Momentos estamos em Meet com turmas, momentos estamos construindo a atividade de um modo interativo para o aluno, porque é diferente da gente estar presencialmente em sala, tá? Em casa, como vocês veem, a gente não tem todo o que equipare uma aula, como na sala de aula, por exemplo, um quadro, né? A gente não tem isso disponível em sala. Então, muitas vezes a gente está trabalhando ali remotamente com o aluno e abre um arquivo ali em PDF, vai destacando algumas coisas, explicando para ele, e assim vão acontecendo as aulas remotas, como, de repente, até você possa ter presenciado durante alguma aula ao vivo ali com sua filha Nicole, né? Então, assim, não tem como a gente planejar o tempo de resposta, se é isso que o senhor... Se eu entendi bem a sua colocação, não tem como a gente fazer um planejamento de tempo de resposta ao aluno. Como eu mencionei antes ali no chat também, eu, por exemplo, enquanto professora, e creio que todos os professores estão nessa situação, eu vou respondendo conforme a demanda de ordem que o aluno me solicita. Na plataforma, chega a me enviar e-mail, então tá lá, data e hora do comentário particular do aluno para comigo, onde ele está solicitando lá assim, prof, eu não entendi qual é a proposta, como é para fazer a atividade. Outra hora ele coloca lá, prof, eu posso fazer de tal forma? Então, sempre tem um comentário de aluno. Professora, você poderia, de repente, me chamar no WhatsApp e a gente fazer uma videochamada, para a professora me explicar essa questão que eu não consigo sair dela? Por exemplo, em formulários,
são fixas, as respostas são obrigatórias, cada uma delas. Se o aluno fica preso em uma resposta, e ele não quer fazer como muitos, né, infelizmente fazem, chutar a resposta, naquele momento que ele está fazendo o formulário, ele te chama. Nem sempre você vai conseguir atender o aluno naquele momento ali. Por quê? Porque você está dando resposta aos que lhe solicitaram anteriormente. Por isso, não tem como, dentro do planejamento, tá? Eu sinto muito dizer isso, gostaria que pudéssemos, mas não tem como, dentro de um planejamento, a gente planejar um tempo de resposta ao aluno. Assim como vocês também há de convir, vocês estão vendo ali, as coordenadoras estão mandando a listagem semanalmente das pendências de alunos. Os alunos também, nós damos atividades para eles fazerem dentro de uma semana, às vezes, uma avaliação, porque na semana seguinte, como a Léo sempre faz, eu também faço, você manda uma atividade numa semana, na semana seguinte você vai enviar, junto a um novo exercício, a correção daquilo. Aí o aluno não faz ainda naquela primeira semana, entrega com atraso. Aí, no atraso, ele já recebeu a resposta na semana posterior, que é a correção. O que acontece? O aluno se torna copista, ele não tentou fazer, ele esperou pela resposta do professor, e isso não ajuda o aluno quanto à progressão do conhecimento dele. Então, assim, é complicado para a gente fazer dentro de um planejamento remoto, a gente conseguir um tempo de resposta muito mais rápido ao aluno. Tem alunos que estão conseguindo isso de mim. Por exemplo, fundamental, eles têm bastante dificuldades, tá? Não estou dizendo que o médio não tem. Conheço os perfis dos alunos, muitos desses hoje no médio já foram meus também no fundamental, mas às vezes a dificuldade do aluno, você explica uma vez, ele não entendeu daquela forma. Você precisa contextualizar de outra forma e explicar novamente. Então, às vezes, com um aluno, que seria uma explicação ali de 3 minutos para ele no WhatsApp. Às vezes, 3 minutos viram 15. Então, não tem como a gente ter um tempo de resposta assim imediato ao aluno, tá? A gente segue conforme vem as solicitações, seja via WhatsApp, seja dentro da plataforma, mas nós estamos tentando sanar todas as dúvidas. Eu, pelo menos, posso dizer, tá, com total veracidade, que eu nunca deixei de responder um aluno. Nem sempre no momento que ele me solicitou, mas todos os dias, a minha primeira função do dia, antes de ir lá planejar, antes de ir lá conferir entregas de alunos, é verificar se tem e-mail de solicitação de aluno com comentários para mim, ou se eu tenho algumas respostas de alunos, solicitação de alunos no WhatsApp. E todos nós, professores, estamos dessa forma. Então, só para que os pais entendam, esse tempo de resposta não é tão fácil como vocês pensam, tá? Porque, como o professor Gilson falou antes também, e a Léo também falando antes, nós, por exemplo, tinha dias que eu trabalharia das 7h30 às 5 da tarde, tá, gente? Eu estou, desde que vocês começaram a receber atribuições remotamente, nós estamos trabalhando do momento que saímos da cama ao momento que nos deitamos. E tem dias que eu vou me deitar passado da meia-noite. Tem alunos que fazem atividades e te chamam depois da meia-noite. Isso é fato, tá? Então, tá complicada a situação, não é tão fácil e simples assim, esse tempo de resposta. Só queria deixar claro isso. Espero que, embora eu tenha falado demasiadamente, tenha sido esclarecida a situação ao pai, tá? E aos demais que estavam na mesma incógnita aí, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora Chi, né? Eu disse, ultimamente o nosso celular, né, é mais nosso, né? Por exemplo, eu, enquanto diretora, eu acompanho todos os grupos, estou nos 45 grupos só de alunos, né, porque a gente tem que ter esse acompanhamento, graças a Deus, assim, os grupos dos alunos estão bem educados, assim, né, sabem o que falar também, né, alguns estão abertos, alguns não. Eu só me dá pena que a gente não tem o grupo de todos os pais, mas eu vou pensar numa forma para a gente fazer, né. Claro que eu vou precisar da ajuda dos alunos para eles encaminhar esses telefones, porque às vezes a gente pega lá no sistema e não estão certos esses números, tá? Mas assim, essa semana ainda eu vi o professor Gilson e o professor João, que iam fazer um meet junto, justamente para tirar dúvidas, tá? Então, assim, é bastante importante. E como a professora Shirley, né, colocou, se tem um aluno que está com muita dificuldade, faça com aquele professor uma chamada de vídeo, né, só ele com o professor jamais vai negar, tá? Então, assim, os professores, praticamente 100% estão respondendo os alunos,
Se tiver algum professor que de repente não responda, nos procure no particular, que a gente conversa, mas assim, eu acompanho mesmo, às vezes eu vejo o aluno fazendo perguntas 11h30 da noite, tem professores respondendo, tem aluno fazendo aos sábados, tem professores respondendo também, né, que eu sempre digo, tanto nós, né, pais, como professores, no finalzinho de semana, nós temos que pegar para a gente, tá? Se desligar um pouco. No começo eu não conseguia, e eu tinha professores também que não conseguia. Daí a gente vai acabar ficando doente, então a gente precisa desse momento também, tá? A professora Michele quer falar um pouquinho, Michele? Fala, Michele. Michele é nossa professora de física. Fala, Michele. Estão me vendo? Estão me escutando? Só a fotinha estamos vendo. Não estamos vendo a Michele porque tu não abriu a câmera? Abre a câmera. Onde que eu abri? Estão me vendo ou não? Tá normal para mim. Estamos te vendo. Mas nós estamos vendo Beleza. a fotinha. Pode falar. A voz tá boa. Tá, então assim, ó, eu gostaria só de falar o seguinte, né, para complementar aí a dúvida dos pais, a questão das respostas. Que a gente tem que pensar assim, ó, que além da postagem atual da semana que nós temos mais 18 postagens para trás. Então, já são 19, 20 semanas com postagens da disciplina. Então, assim, no meu caso, são 15 turmas, né, com 30 e poucos alunos cada turma, e já são 20 postagens para cada turma. Então, assim, a gente acaba priorizando responder as dúvidas da semana atual e da semana anterior de alguma avaliação. A gente não tem como abrir 20 postagens de 37 alunos de 15 turmas, por exemplo, todos os dias. Então, assim, eu peço, pais e alunos, que quando vocês têm dúvidas de conteúdos há mais de 3 semanas atrás, que me mandem uma mensagem no WhatsApp, me mandem um e-mail direcionado daquele assunto. Porque, como a professora Leonice falou, a gente está aceitando um trabalho lá de abril, né? Então, uma postagem lá de abril, que foi a primeira, e nós estamos na 20ª postagem agora, né? Então, às vezes, a gente também precisa ter esse contato. Professora, eu olhei lá no Estudante Online, eu estou sem a nota em tal atividade, mas eu entreguei com atraso. Então, né? Então, a gente volta. Claro que, como o professor Gilson falou, a gente semanalmente, a gente passa para ver se tem alguma atividade entregue em atraso. Mas como são 20 postagens, 15 turmas, 37, 35, 33 alunos por turma, depende da turma, às vezes a gente tem que, como ele falou, a gente vai passar o final de semana vistoriando isso de novo para ver se não passou algum sem a gente dar a devida atenção ali que foi solicitada. Então, assim, se tem dúvidas, chama no WhatsApp, eu respondo o aluno no WhatsApp, domingo eu respondo o aluno no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Claro que a gente tem que cuidar, né, para não trabalhar no final de semana, como a Margareth falou, mas quando a gente tem ali essa dúvida e eu tenho que responder já, eu não consigo deixar para segunda, eu tenho que responder, e a gente está fazendo o possível. Então, né, só queria deixar isso também colocado, né, essa questão de número de postagens. Filha, aparece ali. O número de postagens que a gente tem em relação a cada disciplina também. Seria isso. Obrigada, professora Michele, né? E olha os professores, né? A professora Michele de Física, ela tem uma criança de 3 aninhos, né? Então, ela, além de dar aula, ela tem que cuidar da criança, porque não tem creche para eles também, né? Então, é bem complicado essas situações, né? Mas mais alguma pergunta, alguma dúvida? Teve alguns, né, que perguntaram se os alunos que têm pendência, eu não sei, eu acho que a Sirlene também, né, eu vi que a Helenice está postando nos grupos toda semana as pendências dos alunos, a Sirlene também, tu posta toda semana as pendências nos grupos, né? Como é que tu tá fazendo, Sirlene? As postagens das pendências, tu tem uma tabela e posta também? É isso? Sirlene não tá? A Sirlene tá aí? Sim. Tu também Sim, posta no grupo, toda né? semana, e eu Toda coloco semana. no particular do aluno e também dos pais que estão com os telefones atualizados, eu mando para eles,
Mas não é no grupo, é no particular do aluno. Posta no grupo de alunos, né? E daí vocês... Eu posto no particular, não no grupo de alunos. Beleza. Mais alguém? Algum pai, de repente, queira falar alguma coisa? Oi, bom dia. Eu Bom dia. eu sou mãe do Cauã, do Cauã, primeiro né? 04. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os professores, porque eu também venho da área da educação, acompanho um pouco de longe o processo dos professores, mas acompanho, e realmente está sendo muito difícil a todos. A minha irmã também é professora da rede do município, e usa também o Classroom, então eu também tenho uma outra filha pelo município que também usa, e o início foi bem complicado. Então, vocês, professores, estão realmente de parabéns. Como a Cirlei colocou ali em cima, há professores e há professores, né? Tem professores que realmente, às vezes, deixam um pouco de lado, mas entendemos também que é por causa da questão de talvez ter muitas turmas, ter muitas questões a serem vistas. O que na verdade pega muito, eu acredito que isso deve ser para todos os pais dos adolescentes, é a questão da responsabilidade deles nas tarefas. Não é porque ele não está fazendo ou não é porque ele não está entendendo. É a responsabilidade mesmo. E cabe nós, pais, a estar buscando isso dos alunos. Eu acredito que a maioria dos pais que estejam aqui na reunião são os pais dos alunos que estejam fazendo as atividades. Né? Então, isso é visível não só para vocês da Julius Carsten, não é só para outras escolas, é de tudo. Tanto município, tanto estado, como particular, é geral. Isso é para todo mundo. E não é só em Jaraguá do Sul, é Santa Catarina, é Brasil, é tudo. Né? Então, assim, falta muito, os jovens de hoje vêm muito com a ideia que eles só querem saber da nota. Então, eles fazem a atividade para ter a nota ali e deixam de fazer. E eu digo isso porque eu acompanho o meu filho e eu estava pegando no pé dele, porque ele fez uma postagem da aula de artes aqui, de um texto, que era visível, que ele começou um outro parágrafo sem ponto final, começou sem parágrafo, de um momento estava com linha de espaçamento de 2 metros, outra linha não estava com espaçamento simples. Cara, é um trabalho onde que você tem que ter a estrutura de um trabalho e não simplesmente fazer por fazer. Postou uma foto ali que o professor ia visualizar, não conseguia enxergar os traços que ele fez do desenho. Então, também tem que nós pais, precisamos pegar e acompanhar um pouquinho mais os nossos filhos. Eu deixei ele por 30 dias sem acompanhar as atividades dele, para ver como é que ia ser a autonomia dele. E, infelizmente, nesses 30 dias, ele decaiu a autonomia dele. Então, eu vou ter que pegar e buscar ele de novo e acompanhar ele novamente. Né? Então, está sendo difícil para todo mundo. Para todos, pais, alunos, professores, direção, para todo mundo ali. Mas eu quero parabenizar vocês, realmente, professores, pelas atividades ali, pelo acompanhamento que está fazendo, pelo trabalho que estão fazendo. Que, como o Gilson colocou no início ali, muitos professores sempre eram do presencial. Nunca tiveram, talvez, tiveram um mínimo contato com a tecnologia. E de uma hora para outra, veio esse vulto assim, vamos fazer as aulas remotas, né? Então, foi para todo mundo e para os alunos também. E eu acredito que os alunos do primeiro ano devem sentir mais, porque eles vieram do fundamental e foram para o ensino médio. Então, o fundamental é um esquema um pouquinho diferente do médio. Não tinha filosofia, sociologia, não tem essas disciplinas que o fundamental não tinha. Então, para eles é tudo novidade. Eles se importam muito com a matemática, com o português, com as disciplinas que eles tinham contato. E que as outras disciplinas, eles deixam mais de lado. Né? Só para não me alongar muito, assim, talvez fazer um cronograma de MIT professores e colocarem para os grupos dos professores